Nosso tema hoje é o caminho da paz. O caminho da paz. E eu quero brevemente trazer uma reflexão que o Senhor pôs no meu coração essa semana, baseada em 1 Pedro, capítulo 3, verso 11, a segunda parte do versículo, é o texto que eu quero usar como base para a nossa reflexão nessa manhã. 1 de Pedro 3, 11, parte B, diz assim: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. É incrível como algumas coisas na vida da gente, a gente só passa a valorizar quando perde, né? É muito comum em conversa com amigos, às vezes até com irmãos da igreja e colegas, enfim, você ouvir alguma expressão assim: eu era feliz e não sabia, né? Alguém que terminou um namoro, terminou um casamento, pediu a conta de um trabalho e de repente ele só passou a valorizar aquilo depois que perdeu. É assim com a nossa saúde também, né? Ninguém valoriza tanto a saúde quando perde. É assim com dinheiro, né? Quem nasceu num berço de ouro, abastado, nunca teve a preocupação de uma conta, uma responsabilidade financeira. É curioso que às vezes só vai valorizar isso depois que perde. A história do filho pródigo vai mostrar isso de uma forma muito clara, né? Ele estava na casa do pai, era infeliz, achava talvez que era tolhido, era cerceado de suas vontades, desejos, enfim, de tantas coisas que ele gostaria. Era um jovem, mas quando ele está de frente com os porcos ali naquele chiqueiro, quer comer, ninguém dá nada para ele, nem a comida que os porcos comem, ele volta a valorizar aquilo que ele havia perdido. E a paz é uma dessas coisas. É uma dessas coisas, essa estabilidade emocional, essa tranquilidade. A paz é uma coisa muito, muito valorosa, né? Eu já atendi pessoas desesperadas, com dinheiro, com família, com tudo, mas sem paz, sem paz. É interessante que, se você notar, pode soar até estranho para você isso que eu vou dizer agora, mas nós nunca vivemos num tempo tão tranquilo na história da humanidade, em termos de violência e guerra. É óbvio que a gente vive num país extremamente violento, onde tem muitos e muitos assassinatos, mas estou falando em termos de guerra e, enfim, a gente nunca viveu num tempo de tanta paz como vivemos hoje. Eu nasci no século passado, mas o século passado foi pouco tempo, né? E estudei que no início do século passado, no início do século XX, nós tivemos duas grandes guerras que mataram milhões e milhões de pessoas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Posterior a esse período, né, de 45 até 89, a gente teve aquilo que historicamente ficou conhecido como Guerra Fria, né, onde Estados Unidos de um lado, União Soviética, hoje a Rússia de outro, estavam sempre à margem de um possível enfrentamento. Isso gerava uma série de conflitos, né? A gente vai ver isso muito nos filmes, né? Em especial nos anos 80, você vai ver a própria cidade de Berlim era uma figura dessa divisão, né? Com o muro que caiu depois. Enfim, um país lindíssimo como a Alemanha, dividido, né? Dividido num embate por causa de posicionamento político, né? E, infelizmente, isso está voltando com tanta força, né? Hoje, essa coisa dessa dualidade que as pessoas acharam que tinha acabado e que, infelizmente hoje voltou. Mas fato é que hoje a gente não vive na iminência de nenhuma guerra, de nenhum
Tá com alguma... sou eu aqui, não? Ah, tá. É porque tá com alguma interferência aí. Se der, eu acho que não resolveu não, né? Vamos pegar o outro? Maravilha. Tudo certo? Benção. E hoje a gente, graças a Deus, não vive na iminência de nenhum enfrentamento bélico, né? E antes dessas duas guerras que eu disse, tinha toda a história dos impérios, imperadores que avançavam, desde sempre, né, gente? Desde sempre, vikings, império persa, o império mongol, Alexandre o Grande, os caras iam chegando, conquistando território. Isso está muito longe da gente, estou falando de milhares de anos, mas os países, né, viviam sempre nessa eminência. Mas o fato da gente não viver isso hoje não impede das pessoas viverem atormentadas. Nunca se procurou tanto os consultórios de psicólogo, de psiquiatra, nunca se buscou tanta terapia, nunca se buscou tanto a religião, inclusive, como nos dias de hoje, porque, afinal de contas, as pessoas precisam de paz. As pessoas estão atrás de paz. E a Bíblia fala muito sobre paz. Aliás, você vai ver no Novo Testamento todo, em especial o apóstolo Paulo, usar uma expressão característica de Deus. Ele diz, o Deus da paz. O Deus da paz. Essa é a marca do nosso Deus. Jesus Cristo é apresentado na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, como o príncipe da paz. Aquele que viria estabelecer a paz. E é interessante que Pedro vai dizer que a paz deve ser buscada. A paz, ela deve ser alcançada. Nós devemos nos empenhar. Deve ser uma busca, um objetivo nosso ter paz. E eu anotei 5 princípios aqui, eu quero nessa manhã deixar apenas 2, para que a gente possa ter essa vida de paz. Quem sabe eu tenho conversado hoje com pessoas que estão me ouvindo e estejam aflitas, estejam temerosas, estejam desesperadas, quem sabe à beira de tomar decisões drásticas, por falta de paz. E eu creio que a palavra de Deus vai poder te ajudar a achar o centro, né? a voltar para o eixo emocional, espiritual, e você então poder encontrar a paz que você tanto precisa e necessita. A primeira coisa que eu quero deixar é que, se você quer ter paz, seja íntegro e reto. Seja íntegro e reto. Se existem 2 fatores que vão nos ajudar em muito a viver em paz, a ter uma vida longe do medo, a ter uma vida tranquila, segura, é justamente a integridade e a retidão. A integridade e a retidão, elas nos protegem, elas nos blindam. Viver uma vida de caráter, viver uma vida correta, vai te trazer paz, né? Imagina você que um bandido, alguém que age de forma errada, alguém que fere princípios, alguém que está sempre cometendo delitos, está num lugar e uma pessoa íntegra está no mesmo ambiente, numa lanchonete, para um carro de polícia ou passa uma viatura tocando a sirene. Imagina que aquele que tem uma dívida no cartório, né?
Aquele que tem algo pendente já vai ficar atormentado, já vai ficar todo preocupado. Por quê? Porque a falta de integridade deixa as pessoas vulneráveis emocionalmente, né? Todo mundo já ouviu aquela expressão: não tem nada melhor do que colocar a cabeça no travesseiro, né? Pessoas íntegras, pessoas retas costumam dizer isso. Poxa, eu deito com a minha consciência tranquila, eu não estou ferindo ninguém, eu não estou prejudicando ninguém, eu não fui injusto com ninguém. A integridade e a retidão vão sempre te proteger. Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 37. Salmo 37 diz o seguinte: observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Observe aquele que é íntegro e reto, aquela pessoa que anda direita, o homem honesto, o homem justo, o homem que age corretamente. Olha para ele, a promessa bíblica é o seguinte: o futuro dele será de paz. Muita gente não tem paz, simplesmente por agir de forma desonesta, errada, simplesmente por ferir princípios. A integridade e a retidão sempre serão ótimos companheiros de viagem. Aliás, ainda que isso esteja talvez fora de moda hoje, isso é um princípio para os filhos de Deus, para os cristãos, que continua valendo desde o Gênesis. O livro mais antigo da Bíblia escrito é o livro de Jó, né? Historiadores dizem que Jó viveu entre Babel e Abraão, ali entre Gênesis 11 e Gênesis 12. E obviamente a outra história mais antiga, né? Uma das mais antigas é a história de Noé. E esses dois personagens bíblicos, tanto Jó como Noé, Deus ressalta esses dois valores na vida deles. Você vai ler Gênesis capítulo 6, enquanto o mundo era mau, enquanto as pessoas estavam vivendo completamente alheias a Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus, tanto que o juízo do dilúvio aconteceu, Deus vai ressaltar os valores de Noé. Noé era um homem reto, era um homem íntegro, ele andava com Deus. A integridade e a retidão de Noé trouxeram paz para ele, destruição para os outros, mas paz para a sua vida. O livro de Jó começa com a seguinte descrição: que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É óbvio que o fato de Jó ser íntegro, o fato de Jó ser reto, assim como Noé e tantos outros homens da Bíblia, não livrou-os de passar por dificuldades, por lutas, mas você vai ver o final da vida desses homens. É uma vida de paz, conforme o Salmo 37 nos promete. O futuro dele será de paz. O futuro de quem é íntegro, de quem é reto, será de paz. Provérbios 28, 18, diz assim: quem procede com integridade viverá seguro. Olha só. Quem procede com integridade, a sua procedência, a sua forma de agir, esse homem viverá seguro. Mas quem procede com perversidade, de repente cairá. De repente cairá. Você sabe, gente, é só uma questão de tempo, né? A pessoa pode fazer suas maracutaias, a pessoa pode cometer seus delitos,
E às vezes, né, você pode olhar e falar, poxa, mas nada acontece para fulano. Dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. Eu disse esses dias que eu estava lendo todo dia o Salmo 37, aliás, essa mensagem surge de uma dessas reflexões, né? O verso 37 me chamou muita atenção. E nessa semana, nesses últimos dias, eu tenho lido todo dia o Salmo 1, cada dia numa versão. Salmo 1 é um salmo que eu gosto muito. E o Salmo 1 vai fazer um comparativo de dois homens, né? O homem que é justo, que anda com Deus, que tem prazer na lei do Senhor. E nos versos 4 e 5 vai falar sobre o ímpio, sobre aquele que é alheio a Deus, sobre o homem mau. E é interessante que o tempo favorece o justo. Ele diz, olha, no devido tempo, esse homem vai dar o seu fruto. Mas o homem mau não. Daqui a pouco, o vento vai bater. E a vida dele é como palha. Por um tempo pode parecer que está tudo em ordem. Mas quem não anda direito, quem é desonesto, quem não age com retidão, de repente, Provérbios diz, cairá. Eu quero abrir um parênteses aqui, para deixar claro uma coisa. A Bíblia está dizendo que vai ter paz quem é íntegro, e não quem se diz íntegro. Vou repetir. A Bíblia está afirmando que vai ter paz, vai andar seguro quem é íntegro e reto, e não quem tem um discurso de retidão e integridade. Gente, porque infelizmente uma coisa é o discurso e outra coisa é a prática das pessoas. E em relação a isso, só a gente e Deus sabe, porque é só Deus que conhece o coração de cada um de nós. Mas o tempo vai revelar as nossas sementes. Então, haja com integridade, haja com retidão, e pode ter certeza que você terá uma vida de paz. De uma forma rasgada e aberta, o que Deus está querendo nos dizer aqui hoje é: ande direito, tenha caráter, cumpra aquilo que você promete, não minta, não engane, seja honesto. Gente, o Evangelho está longe de ser algo que veio para mudar só a nossa agenda no domingo. E a nossa vida continua a mesma. Antes a gente, de domingo de manhã, ia para o Cristóvão ou para o clube de campo, e agora a gente vem para um templo religioso. O Evangelho não veio para botar um adesivo no nosso carro. O Evangelho não veio para a gente, não. O Evangelho veio para mudar nossos valores, para mudar nossa vida, para sufocar essa natureza adâmica, maligna, má, que todos nós temos. Davi disse no Salmo 139, em pecado me gerou minha mãe. E o Evangelho veio para nos dar uma nova vida, novidade de vida. E vivermos a partir de então, pelos valores de Deus, pelos valores da palavra de Deus. E os valores da palavra de Deus são valores de integridade e são valores de retidão. Integridade e retidão. Efésios 4, 27 e 28, Paulo diz assim: nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha o poder que o Evangelho tem.
ele não só tira o cara do crime, mas o torna generoso. Paulo está dizendo, não dê mais lugar ao diabo, não dê espaço para Satanás na sua vida. Se você fazia algo e era errado, não só deixe de fazer, mas faça o oposto. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Que a minha vida e a sua vida, que a nossa igreja, que os nossos valores sejam sempre integridade e retidão. Você que é pai, talvez você não consiga deixar uma casa para o seu filho, talvez você não consiga deixar uma boa herança material para o seu filho, mas se você deixar integridade e retidão, você deixou a melhor coisa que seu filho precisava. Integridade e retidão. E isso, gente, nós não deixamos com um discurso. Isso nós deixamos com testemunho. Isso nós deixamos com a nossa vida. E não se engane, integridade e retidão são percebidas nas pequenas coisas. Quando eu vejo e fico sabendo de pessoas que às vezes mandam um filho mentir. Quando você chega para o seu filho e diz sim, ele não fez a lição de casa, você fala, não, fala para a professora que nós fomos viajar. Fala para a professora que a mãe, isso. Você pede para o seu filho atender o telefone e dizer que você não está. Você está ensinando para uma criança a desonestidade, a falta de retidão. Você diz, mas é uma bobagem, é uma bobagem. Nem deis lugar ao diabo. Quem é cristão age com a verdade, age na luz. Agora, quando você chega para o seu filho e fala, vá até a sua professora, fale que você não fez a lição, esteja disposto a arcar com as consequências das suas decisões. Sabe por quê? Porque daqui a pouco seu filho vai sair para o mundo e não vai ter pai e não vai ter mãe para chegar na Caterpillar, na Hyundai, ou para o superintendente da empresa, ou para o fornecedor, e poder ir lá socorrer. Não. Os valores de integridade, os valores de retidão, é que devem, desde a infância, nortear a nossa vida. Ainda que esteja fora de moda hoje, a cultura do reino de Deus não é a cultura desse mundo. Quando Paulo diz, não se amoldem, não se conformem com esse mundo, ele não está dizendo, gente, que a gente não pode usar tal tênis, tal calça. Eu lembro que eu me converti no começo dos anos 90 e estava muito em alta essa coisa do movimento Nova Era, e daí os pastores pregavam, crente não pode ter conta em tal banco, porque tal banco tem o símbolo que é 666, crente não pode usar roupa da Zump, porque aquele raio é Satanás que caiu quando foi expulso do céu. E por mais que você possa dar risada com tudo isso que eu estou falando hoje, as pessoas ficavam, ai meu Deus, e agora? Porque nós somos diferentes do mundo e tal, então tira todo mundo a conta do Unibanco e vai para tal banco. E daí eu lembro que quando começaram a marcar os produtos com código de barra, aí é o 666, não pode comprar produto que tem código de barra. Bom, e hoje ia morrer de fome, né? Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Está falando sobre integridade, sobre retidão. Nossos valores são outros, e devem continuar sendo outro. Quem anda em integridade, quem anda em retidão, tem um caminho de paz, de paz, de paz. Quantas pessoas assombradas pela culpa, assombradas, não consegue dormir, não consegue botar a cabeça no travesseiro, atormentadas por sua consciência que está afetada. Quem anda em integridade e retidão
tem paz. E o segundo princípio que eu quero deixar para você hoje é: tenha um propósito firme. Tenha um propósito firme. Gente, pessoas sem propósito, pessoas sem objetivos bem definidos, são presas muito, muito fáceis para a angústia e para o medo. É gente que está vulnerável, porque quando você não sabe onde quer chegar, você se sente com um barco à deriva. Sua vida não tem propósito, sua vida não tem objetivo, sua vida não tem meta, sua mente não está firme numa meta que você traçou, daí qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer problema te apavora. Mas quem tem propósito firme, quem tem mente firme, tem a promessa de paz. Olha o que Isaías diz, Isaías 26, verso 3, um texto que eu sou apaixonado. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Em outra versão diz, aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. Ele confia em ti. Gente, ter um propósito firme, ter a mente firme, é o caminho para a paz. Sabe, imagina você já deve ter ouvido o ditado, né? Mente vazia é o quê? É a oficina do diabo, né? E é mesmo. Gente que é muito sugestionável, gente que é muito, não sabe o que quer, não sabe, está sempre buscando opinião e apoio nos outros. Fala para mim, tem jeito de uma pessoa dessa viver em paz? Quer comprar um negócio, quer comprar uma casa, um terreno, uma roupa, qualquer coisa, quer cortar o cabelo de um jeito X ou Y, ela está insegura, e ela não sabe o que fazer. Daí ela pergunta para Maria, a Maria diz, eu acho que você deve fazer isso, mas a Joaquina diz que ela deve fazer aquilo outro, e o Pedro fala que ela deve fazer uma outra coisa. E deixa eu falar, se você viver de opinião pública, você terá pelo menos 7 bilhões de opiniões diferentes nesse universo. Isso não vai gerar paz em você, isso vai gerar confusão em você. E o que Isaías está nos ensinando é ter uma mente firme, é ter um propósito firme, porque quem tem um propósito firme tem paz, porque este confia em Deus. Paulo vai falar isso de uma forma muito, muito clara em Filipenses, né? Ele diz, olha, uma coisa eu faço, uma coisa, eu não estou buscando 300 mil coisas, eu não estou atrás de inúmeros objetivos, não, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Quando você tem um propósito na vida, é muito mais fácil você abandonar certas coisas, é muito mais fácil você virar algumas páginas da sua vida. Muita gente está presa ao passado, presa às angústias do passado, preso aos traumas do passado, simplesmente porque não tem um propósito firme, não tem um objetivo à sua frente. Então, como o futuro é extremamente desconhecido para ela, ela não tem uma visão, ela não tem uma meta, ela prefere viver num ambiente seguro. E qual é o ambiente seguro? É o passado, ainda que ele seja de trauma, ainda que ele seja de dor. Então eu vou viver sempre dentro desse mecanismo. Eu sei o que é miséria e eu me sinto até certamente confortável nesse ambiente de miséria. Eu sei o que é enfermidade e eu já sei reagir, eu já sei agir dentro daquele script,
da dor, eu tenho as falas certas, as falas... É por isso que Jesus chegava para uma pessoa e perguntava: você quer ser curado? Você quer mesmo sair dessa? Você quer, o que você quer que eu te faça? Você tem um objetivo, você tem algo aí dentro do seu coração, e eu pergunto para você: você tem um objetivo definido, firme? Eu não estou dizendo que a gente precisa saber de todos os detalhes, gente. Eu estou dizendo que a gente precisa saber pelo menos para onde está indo. E que em nome de Jesus, você possa estar indo para frente. Porque o passado não é o seu lugar. O passado não é o seu lugar. Tiago 1, 7 e 8 diz assim: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha, esse versículo é um versículo perturbador, né, gente? Vamos ser honestos? Porque Deus está falando assim, que tem um tipo de gente que não vai receber nada de Deus. Nada. Tiago diz: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. E daí você fala: nossa, esse tipo de gente deve ser gente muito ruim, gente muito... O que será que Tiago está falando? Então, é gente que não sabe o que quer. É gente que não tem um propósito definido. É gente que tem uma mente dividida. Cada hora quer uma coisa. A gente brinca muito em casa, né? Tem uma pessoa na minha casa que joga na Mega Sena. Eu desisti de falar, tal, mas enfim. Eu só pedi para me dar um trocado se ganhar, né? Mas se você me vê numa lotérica jogando na Mega Sena, não sou eu, é essa pessoa, que às vezes de máscara, agora rapou a cabeça, fica meio parecido. Então, enfim. E a gente fica brincando, né, às vezes. O que é que vai fazer se ganhar? Tá, não sei quantos milhões. Aí eu falo: não, eu vou fazer tal coisa. Só que daí cada coisa que escolhe gera um problema, né? Na vida é assim, gente. Toda coisa boa tem um efeito colateral. O efeito colateral ruim. Daí já muda de plano. Daí não sei o quê. E o pessoal fica brincando com essas coisas. Mas cada hora quer uma coisa. Cada hora quer uma coisa. Tiago está falando assim: mente dividida não vai te levar a lugar nenhum. Uma mente dividida só trará prejuízo para você. Uma mente firme vai te trazer paz. E não entenda mente firme, propósito firme, com ser cabeça dura, com ser mente fechada, com ser alheio à opinião dos outros. O texto de Isaías diz que esse homem que tem um propósito firme, ele confia em Deus. E quem confia em Deus, anda dentro dos valores de Deus. E muitas vezes andar nos valores de Deus, ou quase sempre andar dentro dos valores de Deus, vai ferir os valores de alguém. Vai ferir a opinião de alguém. Mas entre Deus e alguém, eu fico com a minha confiança no Senhor. Porque uns confiam em carros e cavalos, eles vão tropeçar e cair. Mas o salmista diz: nós nos gloriaremos no Senhor, e nós nos levantaremos, e permaneceremos de pé. Gente, se tem uma coisa, um segredo que eu poderia te dar hoje, e eu, graças a Deus, tenho vivido isso, tenho experimentado isso
na minha vida, e eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu vivo em paz. Vivo em paz. Tenho meus problemas, tenho minhas responsabilidades, elas não são poucas, mas você não me vai ver aí perdendo cabelo. Imagina que você vai me ver. Você não me vai ver me ver aí andando de um lado para o outro, desesperado, preocupado e tal. Não, de jeito nenhum. Eu estou em paz. É óbvio que existem dias que você está um pouco mais preocupado, ansioso. Isso é natural da gente. Nós vamos falar sobre isso um pouco à noite, como é que a gente consegue vencer essas instabilidades que podem surgir. Mas o que me ajuda a andar em paz é ter uma mente firme sobre a minha identidade, quem eu sou em Deus. Quem eu sou em Deus. O que a palavra de Deus diz a meu respeito. Isso me deixa em paz quando eu recebo uma crítica. Isso me deixa em paz quando Satanás sopra algo no meu ouvido. Porque quando eu tenho a minha mente firme, o meu propósito de vida firme na palavra de Deus, não existe instabilidade na minha vida. Você entende o que eu estou dizendo? Existe paz, existe segurança, existe força na caminhada. Perguntaram para uma violinista certa vez qual era o segredo do seu sucesso. Uma violinista, uma musicista assim de muito destaque. E ela deu uma resposta. Eu li isso em algum lugar há bastante tempo. E ela disse que o sucesso dela estava ligada à negligência planejada. Negligência planejada. E daí foram perguntar, mas o que é negligência planejada? Ele diz, é a arte de saber o que negligenciar, o que ignorar. Isso vai te ajudar a manter o foco. Então, ela está dizendo, eu não me distraio com bobagens, eu não me distraio com coisas secundárias. Sabe, irmãos, eu penso que a gente para muito na vida com bobagens, com distrações, com discussões tolas, às vezes dentro de casa, em especial dentro de casa. Vejo casamentos, relação de pai e filho sofrendo por causa de bobagem, por causa de coisas que poderiam ser negligenciadas, deixada de lado por um propósito e um objetivo firme. Mas quando eu não tenho esse propósito, esse objetivo firme, e minha vida é mais resolver problema e picuinha, obviamente eu não viverei em paz. Pelo contrário, eu vou ter uma vida bastante atribulada. E eu quero encerrar nessa manhã com um texto que certamente vai nos ajudar e muito nesse entendimento, e já vou deixar aqui o convite para você retornar à noite, que eu quero terminar falando sobre 3 coisas assim fundamentais, essenciais, que vão te dar uma vida de paz. Ela deve ser buscada, hein? A gente deve se empenhar para alcançá-la. E o texto é 1 Reis 18, 21, se os irmãos quiserem chegar para já nos ajudar com louvor. O texto diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada
lhe respondeu. Nada lhe respondeu. Israel vivendo com uma mente dividida. Uma das armas de Satanás é essa. É trazer divisão para a nossa mente. É trazer divisão dentro da nossa casa. É trazer divisão para o nosso país. Quando a gente não tem um objetivo em comum, existe divisão. Por isso que Jesus disse que uma casa dividida, ela não prospera. E a gente pode pensar nessa casa desde um nível pessoal, como eu sou uma casa espiritual, sou a casa de Deus. Se eu for dividido comigo mesmo, instável, uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra coisa, uma hora isso, outra hora aquilo, jamais vou prosperar. Isso profissionalmente, ministerialmente, espiritualmente, você precisa ter um objetivo firme, para você viver em paz. A gente pode andar um degrau a mais e entender essa casa que Jesus disse como a nossa família, o nosso lar. Se a gente não tiver um objetivo junto, definido, a gente não vai prosperar. Eu não precisava falar isso aqui, porque todo mundo sabe que eu penso diferente da minha esposa. Eu sou homem, ela é mulher. A cabeça é diferente. O jeito de ver a vida é diferente. É natural. É natural. Esses dias a gente estava brincando em casa, fizemos um exercício, né? Que a minha filha disse que fez na escola. O professor falava uma palavra e cada aluno escrevia o que vinha à mente. E como era diferente, né? Eu até brincava com elas que, às vezes, as palavras que eram ditas, as mulheres normalmente pensavam em abstrações, em não coisas palpáveis. Mas, por exemplo, pensava em alegria, em paz, em esperança, e às vezes a mesma palavra eu pensava em cadeira, copo, porque o homem pensa diferente da mulher, é mais objetivo, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que mesmo sendo diferente, a gente conseguiu traçar um objetivo em comum, de um lugar onde a gente quer chegar, e é isso que nos ajuda a dormir na mesma cama, a morar dentro da mesma casa. É quando você tem um propósito firme. E que essa mentalidade sirva para a nossa comunidade como igreja. Que isso sirva para o nosso Brasil. E que isso sirva para nós, seres humanos, né? Que a gente tenha o objetivo firme de agradar a Deus, de dizer: venha o teu reino, Senhor. Quando a gente vive assim, a gente vive em paz, a gente vive seguro. São essas duas coisas que eu queria deixar para você hoje. Quer ter paz? Seja reto e íntegro. Quer ter paz? Tenha um propósito firme, e que a paz que excede todo entendimento seja sobre sua vida, sua casa e sua família, no nome de Jesus.